Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, galera, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho dar uma quebra assim no tema, na sequência de temas da comunidade, e venho trazer aqui para vocês um tema sobre um dos movimentos de arte, né, mais conhecidos que nós temos, né, e que marcou a nossa história de civilização, que é o movimento dadaísmo, tá? Então vou falar aqui sobre um pouco sobre o aspecto desse movimento dadaísta e também sobre a importância dele, do conhecimento desse movimento e as características desse movimento, para a gente compreender também o universo autista. Então, deixa eu colocar aqui já para vocês na página. O movimento dadaísta, né, que é o dadaísmo, ele também é conhecido como movimento Dada, né? Depois eu explico mais ou menos para vocês o porquê desse aspecto Dada, né? Mas vocês já vão começar a perceber uma e outra coisa, né? Ele foi um movimento artístico pertencente à vanguarda europeia, né? Do século XX. E o lema dele era basicamente, dentre outras coisas, que a destruição ela também fazia parte da criação. Isso é interessante a gente entender porque isso está contextualizado, está inserido no universo das pessoas, né? Quando uma pessoa ela percebe que um caminho, qualquer tipo de caminho para ela está se tornando muito monótono, né? Ou tradicionalista, a tendência dessa pessoa é ela tentar encontrar uma válvula de escape na sua vida para ela conseguir trilhar para outro rumo, aonde ela possa encontrar outra felicidade, outra ótica, outra maneira, outro estilo de viver. Se um caminho não está dando certo, ela vai procurar trilhar outro caminho. Isso é pertencente e inerente à natureza humana, né? Não tem como, de certa forma, não tem como mudar isso, não tem como nós, como seres humanos, né, civilizados, determinarmos que a espécie humana ela é apenas tradicionalista, né? Então o que que acontecia? A burguesia que ela é muito tradicionalista e tem uma razão do porquê que a burguesia tende a ser tradicionalista, porque os padrões tradicionais estabelecidos na sociedade garantem para ela o status, né, e a permanência na alta sociedade. Só que nós sabemos que dentre o convívio da burguesia não existe nada de tradicional, né? Hoje nós temos, num período pós-moderno, o acesso a muitas famílias ricas, né? Tem pessoas que vão fazer faculdades, também têm acesso a algumas faculdades, e depois ficam amigos, né? De filhos de pessoas que são da alta sociedade ou da alta burguesia, são convidados para fazer trabalho nas casas e eles acabam descobrindo que a cultura, na verdade, que deveria ser uma cultura tradicionalista, ela é na verdade mais amena, né? Ela é uma cultura mais assim dada ao acaso, dada ao descaso do tradicionalismo padrão, né? Isso acontece por quê? Porque é aquilo que eu disse, o ser humano, ele não aguenta viver em um só estilo, ele não aguenta viver de uma só maneira ou de um só modo.
ele pode até conseguir sustentar isso, mas as características marcantes desse monotonismo, dessa monotonia, ela vai com certeza marcar, né, a figura que está trilhando ou percorrendo por esse caminho tradicionalista. Então a gente vai começar a perceber o semblante mais sofrido ou um semblante de quem não está encontrando ou enxergando de certa forma a felicidade. Isso as pessoas conseguem notar em uma pessoa que de repente tem tudo para ser feliz, ela tem tudo assim em questão de financeiro, tudo em questão de bens patrimoniais, porém essa pessoa no semblante dela é revelador, é revelado que ela não está plenamente feliz. Então o movimento dadaísta, né, o dadaísmo em si, ele serve tanto para ajudar as pessoas que estão na classe baixa a entender que o seu movimento, a sua cultura, a sua felicidade, ela é expressa, como também para trazer, né, aquela pessoa que está na burguesia e no tradicionalismo, trazer ela para o encontro com uma felicidade, né? Então, a, o pensamento reivindicador, né, de quem está abaixo da sociedade, de quem está na classe baixa, para tocar ou para chamar a atenção da burguesia, utiliza-se o movimento dadaísta, esse movimento provocante da arte. E também da pessoa que está na burguesia para tocar a felicidade de quem está explanando, expressando a felicidade pela liberdade ou pela libertação ou desprendimento de tradições, também ocorre de maneira não linear, né? Então, o que, que nós percebemos aí? Que o movimento, né, ele ganha uma ênfase, né? O movimento ele ganha um reconhecimento, porque os movimentos que não são reconhecíveis são aqueles movimentos que eles pendem apenas para um tipo de lado, né? Agora, os movimentos reconhecidos, eles são apreciados em todo o contexto, né? E agora também que a gente acaba misturando ou acaba tentando conectar alguma coisa com o universo autista, a gente acaba encontrando ainda uma maior proeza, porque a gente acaba percebendo que o conhecimento dessa arte dadaísta, né, esse conhecimento ele também vai nos ajudar a entender muito do que o autista dentro do contexto social ele vai ocasionar, né, nos métodos tradicionais de convivência. Então, eu vou dar mais uma palhinha sobre o dadaísmo para a gente poder enriquecer mais o nosso repertório sobre dadaísmo e a gente continua na discussão, ok? Eu terminei aqui com a destruição também é criação. Seria o lema, né? Um dentre os vários lemas, mas o foco estaria dentro dessa performance, né? Quando eu destruo aquilo que é tradicional, eu também de certa forma estou criando, porque eu estou provocando de certa forma uma atenção a quem quer se libertar. Então ele foi considerado um movimento propulsor de ideias surrealistas que depois acabaram vindo a posteriori, né? E tinha um caráter ilógico, né? Que não fazia parte de uma lógica. Por quê? Porque a lógica ela estava mais dentro do cunho tradicionalista, que eram as pessoas que estudavam, né? Que eram as pessoas que eram mais escolásticas. Antirracionalista, né? Não era racional e de protesto. Ah, isso é muito interessante a gente entender, porque o racionalismo, quando ele é utilizado para manter uma segregação social, ele não causa efeito benevolente ou efeito benéfico nenhum na sociedade. Então, a arte dadaísta, né, a arte do dadaísmo, ela vai trazer
um proporcionamento e uma provocação de tal forma que a pessoa que está dentro do universo tradicional, ele começa a perceber que características utilizadas no universo tradicional são características que pendem para uma hipocrisia que resultará, de certa forma, na infelicidade das pessoas que estão apregoando aquele tipo de tradicionalismo, né? Que seria, dentro da ideia do dadaísmo, o sinônimo, né, do monotonismo. Logicamente, para uma pessoa que, que não se afeta e não se abala com as questões de influências, né, influências de arte, essa pessoa ela vai ficar, né, imune a esse tipo de interação ou interferência. Então essa pessoa ela vai ser mais resistente, né? Então ela vai acreditar que é importante ela continuar apregoando um certo tipo de tradicionalismo, que aquilo é o correto, porque ela se mantém acima do fluxo dos acontecimentos e ela se mantém na classe alta, né? Porém, a ideia sempre da arte é ir fazendo o trabalho de formiguinha, aquele trabalho aonde a pessoa mais cedo ou mais tarde, né, aquela pessoa que está apregoando a monotonia, ela mais cedo ou mais tarde, logicamente, que ela vai acabar pendendo e inclinando para a beleza e para as questões que ela não conseguiu enxergar daquela arte, tá? Então, o benefício da arte ele seria tocar as pessoas de todas as esferas e classes sociais, tá? A, a principal ideia do dadaísmo era uma proposta de que a arte fosse solta, né, e de maneira espontânea. E, de certa forma, ela fosse pautada em certa ironia, apregoando liberdade, questões que beiravam, né, uma ideia absurda e pessimista, né? A parte da espontaneidade é a parte mais curiosa aqui para nós. Por quê? Porque a espontaneidade ela vai parear muito, ela vai fazer ocasionar muita similaridade com o comportamento autista, porque quando o autista ele não adquire os recursos tradicionais sociais, ele vai ter muito mais de espontâneo, porque deixar de viver ele não vai e deixar de interagir também não, porque isso é do ser humano. Então, com as características autísticas dele, né, do autista ou da autista, eles vão, né, de uma maneira espontânea e de certa forma irônica em alguns momentos sociais, eles vão tentar expor aquele tipo de conduta ou aquele tipo de comportamento, que não deve ser entendido como se fosse uma aberração social, aquele comportamento ou uma coisa muito ilógica, porque ela parte de um princípio espontâneo e um princípio de um movimento que nós já conhecemos e que já existiu na sociedade e que foi muito bem aplicado na época, né, aonde tocou de certa forma, né, as pessoas mais aristocratas que a gente pudesse imaginar, tá? Então, tem algumas características também de localidade, né, onde o movimento artístico da chamada vanguarda artística moderna, ela foi iniciada em Zurique, né, Suíça, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, no chamado Cabaret Voltaire. A proposta de crítica do dadaísmo era uma proposta de uma arte que fosse irreverente e espontânea, e ela estava pautada em uma irracionalidade, né?
e absurdo, que foram duas coisas que a gente não citou, apesar de a gente ter não comentou, apesar de a gente ter citado, né? A espontaneidade a gente até citou aqui, mas as coisas absurdas e o pessimismo são características que eram utilizadas como técnicas, né, para justamente impactar, ocasionar alguma impressão, de certa forma, na classe social alta, né, que era a classe burguesa. Então, a ideia do absurdo era proposital, né, do dadaísmo, que iria ocasionar essa indignação, aonde nas pessoas mais tradicionalistas ia ocasionar um incômodo. Agora vocês imaginem, nós temos uma arte onde a questão é proposital e essas pessoas que promovem essa arte proposital, elas estão fazendo um trabalho, talvez na época sem saberem, mas elas fizeram, e as pessoas que promovem esse tipo de arte fazem um trabalho, né? Tão defensor da humanidade, tão defensor assim das proezas da convivência humana, a gente consegue aurir desse tipo de arte tantas significações importantes, né? Tanto da pessoa que está na classe baixa, que quer, de certa forma, vislumbrar alguma coisa da classe alta, e da pessoa que está na classe alta que quer vislumbrar das liberdades da classe baixa. Então, essas pessoas que são as propulsoras desse movimento, né, esses nomes, depois eu vou citar alguns muito importantes para vocês, né? Esses nomes acabaram fazendo um trabalho muito importante que não pode ser perdido, né? Porque isso é cultura. Da onde consta, por exemplo, que um colegiado que observa, por exemplo, um colégio que observa a conduta autística jamais, né, deve entender a sua espontaneidade como uma coisa absurda, justamente pelo fato de já ter entendido, né, o objetivo da arte dadaísta que existe dentro de nós por herança. Olha que bonito, né? Então, essa arte dadaísta, ela permite a pessoa que está livre do tradicionalismo ou dista do tradicionalismo, ela permite a essa pessoa ah, uma proporcionalidade e uma concomitância de comportamento social de tal forma que ela não se sinta menosprezada e não se sinta fora do ambiente, mas dentro do seu contexto ela consiga espontaneamente, né, expor uma conduta de vida, né, e um estilo de vida que seja um estilo de vida provocante, de certa forma, mas ao mesmo tempo, né, e em tempo real, esse estilo de vida ele seja suficiente para que a pessoa consiga, mesmo estando na classe baixa, ela consiga externar toda a proeza que a vida pode proporcionar. Então vamos observar mais algumas características aqui. O movimento dadaísta, que é um movimento artístico literário da Suíça, né? Ele refletiu muito do protesto nihilista contra todos os aspectos da cultura ocidental, né? Que era uma cultura mais que pendia mais para o tradicionalismo, né? Especialmente o militarismo existente durante e logo após a Primeira Guerra Mundial, né? A conduta nihilista, para quem não sabe, é uma conduta onde a pessoa não se prende ao tradicional e onde ela não se prende a nenhum tipo de princípio, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque enquanto uma sociedade ela está
né, a sociedade ela está apregoando princípios para o autista ele não deixa de viver porque ele ignora constantemente, ele cria uma barreira de blindagem e pontos de doutrina dentro do seu intelecto, aonde ele vai se desenvolver automaticamente, tá? Só que se para muitos estudiosos o desenvolvimento humano ele depende única e exclusivamente do contato com o social, a sociedade ela tem o dever de compreender os acessos dadaístas, os acessos do dadaísmo, dessa arte, para poder criar um enorme número de acessibilidade para o autista. Porque tem pessoas que acreditam naquela teoria de Amala e Kamala, né, que são meninas lobo que viveram com lobos, né? E na hora que você vai ver assim as características, se elas conseguem desenvolver características sociais, em um dado momento elas não conseguem mais porque elas já adquiriram as características de lobo, né? Então, isso seria o mesmo que dizer, se existisse algum contato mais essencial do que isso, de convivência mais essencial, né? Que pudesse transcender o ser humano, independentemente do tempo que ele fica fora da sociedade, e alocasse ele novamente, né, para o seu devido lugar social, né, para uma classe aceita na sociedade, isso estaria resolvido de uma maneira muito simples, né? Onde constaria que no seu próprio método de viver inatista, ele logicamente que ele iria, no momento em que ele quisesse, essa pessoa, esse ser humano, ele iria, né, se encaixar na sociedade. Mas o que a ciência não acredita é que as pessoas consigam se encaixar quando querem, no momento que querem, da forma que querem. Porque para a ciência existe esse momento de ouro, que é o momento em que você precisa da interatividade para você fazer parte, né, do universo social. E se isso realmente for verdade, o movimento dadaísta ele vai ser muito importante para que a sociedade entenda entenda a importância de entender qualquer tipo de comportamento nihilista, comportamento considerado por muitos típicos como absurdo, mas que para o movimento dadaísta não são, qualquer tipo de comportamento provocador ou que esteja fora da realidade, como aquele vídeo que eu passei para vocês, do Raonic mexendo nas coisas, do Raonic fazendo, né, uma arruaça na cozinha. Por quê? Porque isso é do movimento, isso é da intransigência da alma humana e do aspecto e das características humanas, de tal forma que isso vai provocar um impacto naquele que tem um espírito mais organizacional, que tem uma conduta mais organizacional e que acha que ele está dentro de um intelecto refém de uma teoria de um tradicionalismo, ele acha que tem que ser de algumas formas, que as regras elas têm que ser obedecidas de algumas formas, né? E quando na verdade não precisam, né? Porque, segundo o movimento dadaísta, o movimento do dadaísmo, qualquer tipo de destruição daquilo que você se tornou refém e acha que é tradicional, qualquer tipo de destruição disso também é considerado arte. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tema e que vocês utilizem isso não só para suas vidas, mas utilizem isso para passar para as pessoas que têm casos de autismo no lar, para que elas consigam aplicar essas técnicas, para que elas promovam, compartilhem esse vídeo, promovam a conscientização na sociedade para que a sociedade aplique esses acessos, não considere mais como aberração ou tipo de conduta fora do normal ou absurda, uma conduta autista, mas muito pelo contrário, considerem como uma arte de viver
porque através do movimento dadaísta a gente consegue inserir muito mais o autista na sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês. Conto com as suas doações, conto com as suas inscrições, seus joinhas e a participação constante no canal Frater. Até mais.